Item indispensável no teu kit agrícola é a estação meteorológica móvel da Travicar. Vamos entender um pouquinho aqui como é que isso funciona, como é que tu utiliza ela, quais são os benefícios que ela pode trazer para a tua empresa, né? E de fato o que ela vai te trazer de mudança na tua aplicação, o que ela pode completar na questão da agricultura de precisão e como isso pode ser usado na tua empresa. Então, basicamente, o kit da estação meteorológica móvel da Travicar, vocês estão vendo aqui, é um equipamento que vai em cima do carro de apoio, o tablet de verificação, que ele fica online trocando informação com a estação. Não precisa nem acompanhar, porque de fato toda a informação é registrada no Travicar Connect automaticamente, então aqui é só uma tela de conferência que vai extra ao conjunto. O módulo de gestão, que vai plugado na bateria do carro de apoio, e um sensor de inversão térmica que pode ser colocado bem na parte de baixo do carro, né? Quanto maior for a distância entre os dois sensores, mais preciso vai a informação. Então, como é que funciona a estação? Tem uma série de dados, temperatura, umidade, velocidade do vento, direção do vento, ΔT, e todos esses dados em conjunto com os demais sensores que a gente pode utilizar na aeronave, né? Como, por exemplo, o altímetro laser, o fluxômetro, a válvula off de abertura e fechamento da aplicação. Então, todas essas informações em conjunto trazem uma precisão absurda para o operador. Então, tu começa a ter, não só faz a atividade, como tu consegue conferir se aquela atividade de fato foi adequada. Então, onde é que isso se encaixa? Nós temos muitos clientes, a Travicar desenvolveu a estação meteorológica móvel, tá? Por quê? Porque a gente tinha muitos clientes que solicitavam esse produto. Em que sentido? Eles já trabalham com estação meteorológica nas fazendas que eles prestam serviço, já é um uso de um produto corriqueiro, normal na aplicação, só que eles tinham uma grande dificuldade que a maioria das informações que se colhiam, então, pega uma fazenda do Mato Grosso, por exemplo, né, de maneira absurda de tamanho, 20, 30, 40 mil hectares, dentro dessa própria fazenda tinha 80 pontos de medição, 40 pontos de medição de estações meteorológicas, mas qual era a dificuldade? Que esse ponto, às vezes, estava a 2, 3, 4, 5 quilômetros de distância da área que estava sendo pulverizada. Então, não se tinha uma precisão absoluta daquele momento da aplicação. Se tinha uma informação, né, e a gente sabe que na fazenda, às vezes está chovendo a 100 metros para o lado está chovendo, 100 metros para o outro lado não está chovendo. Então, a informação ela não era de maneira precisa casada com a aplicação. Então, muitos clientes nos solicitaram que a gente desenvolvesse algo que não, porque pudesse ser muito mais preciso do que eles tinham hoje, e obviamente muito mais próximo da aplicação. Então a Travicar desenvolveu esse kit, ele é fácil, vai numa embalagem, numa caixa, né, de plástico extremamente resistente, que protege todo o equipamento. Então chegou na beira da pista, abre a caixa, prende em cima do carro, prende outra parte de baixo do carro, liga na bateria, e o sistema automaticamente passa a coletar todos os dados, né, e transmitir tudo isso para o Travicar Connect. Então pode ser verificado através do tablet, para o operador ali de solo, a condição climática, a direção do vento, todas as informações, mas tudo isso acaba casando a cada 0,2 segundos de aplicação da aeronave. Então, como é que isso funciona na prática? A gente tem uma precisão absurda, porque a gente sabe qual estação meteorológica está fornecendo o dado para aquela operação que a gente está registrando. Então, no caso desses operadores, eles tinham uma informação, olha, lá naquela estação, lá na triangulação de estação, a informação era X. Tá, mas de fato, naquele momento que eu estava aplicando também era na minha área. Então, quando tu começa a refinar na agricultura de precisão e começa a pegar o detalhe do detalhe do detalhe, o que acontecia com esse cliente? Eles não conseguiam identificar, muitas vezes, onde é que tinha interferido alguma aplicação, onde é que a aplicação não ficou perfeita. Por exemplo, então eles mediam o controle de fluxo, isso estava perfeito, tá? Mas eles não estavam usando o altímetro laser, então passaram a usar o altímetro laser e começaram a ter precisão na faixa de aplicação. Só que daí eles tinham que ter, além de precisão na faixa de aplicação, eles tinham que ter informação se aquela gota que eles iam chegar, de fato, era a gota adequada para trabalhar naquela temperatura e umidade, porque senão aquilo podia evaporar. Então, daqui a pouco se aplicou, mas aquela gota se evaporou porque ela estava no tamanho inadequado para aquela aplicação. Então, eles começaram a tornar muito mais precisa a informação e muito mais assertivo o trabalho. Então, em conjunto com o Travicar Connect, eles sabiam o equipamento que tinha que usar naquele momento, né, mandando essa informação para a equipe de solo, juntando com a informação de que se tinha que fazer algum ajuste, alguma correção, poderia se corrigir momentaneamente e não perder a aplicação. Então, por exemplo,
A equipe de solo está lá monitorando, vamos supor que haja uma inversão, uma mudança no ΔT. A temperatura acaba extrapolando o limite estabelecido, a umidade ainda está dentro do parâmetro, mas o que eu posso fazer para não perder a aplicação que está sendo feita? Eu posso engrossar um pouco mais a gota para diminuir a evaporação de gotas. Então, automaticamente, a equipe de solo tinha uma informação precisa e momentânea de uma correção. Não precisava esperar terminar a aplicação e ver se aquilo teve efetividade. Então, já conseguia se monitorar tudo isso. Então, numa temperatura, num ΔT adequado, a gente podia afinar mais a gota, podia trabalhar com uma cobertura melhor. Quando tinha uma dificuldade maior na questão de clima, já que se fazia uma correção novamente. Então, toda a informação passa a ser muito mais precisa e muito mais objetiva. De novo, aquilo que eu venho falando para você sempre, uma informação que eu não posso utilizar não serve para nada. Uma informação que eu posso empregar na prática é de extrema valia. Então, a estação meteorológica e uma aplicação onde se busca uma eficiência, uma efetividade na lavoura, no resultado de colheita da lavoura, não se abre mão de ter toda a informação. Então, com a estação meteorológica móvel, a gente consegue estar na beira da pista, verificando as adversidades que vão surgindo ao longo do dia e corrigindo o equipamento agrícola para que não sofra com essa adversidade e o avião possa continuar trabalhando de maneira assertiva e eficiente. Então, todo esse dado de informação, a equipe de solo, a equipe dos agrônomos tem acesso e fazem as correções adequadas no momento praticamente online com o que ela está acontecendo. Então, isso trouxe um ganho muito grande para os nossos clientes, de qualidade e perfeição na aplicação e, de fato, buscando o que é a verdadeira essência de uma agricultura de precisão, que é dominar quanto mais informação possível e trazer ela para a prática. Então, hoje, nos estados do Mato Grosso, nos estados de Goiás, isso tem muito cliente utilizando, vamos dizer assim, a informação foi de extrema valia, de extremo ganho para a operação, e a gente conseguiu ver na prática que é uma ferramenta hoje indispensável na operação. Então, além de tu ter o registro de tudo isso para comparar e analisar de maneira mais precisa depois, que na aplicação do Travicar Connect, tu tem um dado na beira da pista e um dado preciso sendo analisado, sendo registrado e cruzando com a atividade do avião lá dentro da lavoura. Então, é um produto extremamente importante e hoje necessário. Tá? Então, de maneira assertiva, a Travicar investiu, desenvolveu esses equipamentos na solicitação dos clientes e é o que a Travicar sempre faz. Trabalha em prol da aviação agrícola, trabalha em prol da lavoura, trabalha em prol do crescimento e da agricultura de precisão. Então, tudo isso são os alicerces que fazem a Travicar batalhar cada vez mais em aprimorar equipamento, em trazer tecnologia e cada vez mais tornar isso acessível para o nosso operador.